Olá, tudo bem com vocês? Queria nesse vídeo tratar de um assunto aí muito importante que foi colocado na imprensa essa semana, que foi justamente o comunicado do prefeito Samuca com relação ao parcelamento, dos salários dos servidores, suspensão do vale alimentação e as demissões. E nesse vídeo, como eu já sempre disse, não estou aqui para ficar criticando ou para ficar apenas falando mal, mas eu quero fazer uma abordagem com relação ao que deveríamos, a como deveríamos agir daqui para frente, para evitar que certos tipos de coisas acontecessem, como tem acontecido na nossa cidade. E o vídeo leva essa pergunta para você, esse questionamento, De quem é a culpa? Quem é a culpa? Vai ser assim até quando? A gente não pode suportar isso mais. E até dezembro teremos dias muito difíceis, e não é por causa da pandemia, é pelo tempo que ainda falta para essa troca na gestão municipal. Eu sou Wesley Freitas, pré-candidato a vereador pelo município de Volta Redonda. Nós recebemos com surpresa, em cima da hora aí, já no início do mês, o prefeito municipal dizendo que vai parcelar os salários, dentro dessa proposta, a retirada do vale alimentação, depois de ter uma outra matéria que ele voltou atrás devido à repercussão negativa disso, mas ainda está incluído a suspensão do plano de cargos e salários, o plano de carreira dos servidores. E é muito importante a gente refletir onde estão os culpados disso. Eu posso dizer seguramente a você que todos que votaram nessa gestão atual votou pensando na necessidade de uma mudança, de uma modificação, de uma renovação na política. E infelizmente isso não ocorreu. Mas não podemos nos sentir culpados por isso, porque acredito que a nossa mudança vai ocorrer dessa forma. A gente vota no novo, não deu certo, nós vamos votar novamente e a gente não coloca a pessoa mais e assim vamos nos renovando a política. Eu acredito que nós precisamos, na verdade, de menos política, nós precisamos mais de consciência, mais de pessoas que tenham realmente a preocupação com a população de Volta Redonda. E essa notícia que tivemos agora, desse parcelamento dos salários, é uma afronta ao Volta Redondense, é uma afronta ao servidor público, porque ao longo das décadas, o servidor público municipal ele já está levando uma retada há muito tempo. Caso você não saiba, você que não é servidor, 99% dos servidores municipais ganham um salário mínimo. Tudo que vem além que faz o salário aumentar um pouquinho, são auxílios como esse vale alimentação, a própria ajuda financeira para quem cursava curso superior. Essa gestão também conseguiu modificar o formato e ficou um tempo sem pessoas ganharem e não é mais o mesmo valor. Enfim, não vou entrar nesse detalhe nesse vídeo. Mas o principal que temos que verificar é o seguinte: quem permite esses desmandos municipais? Quem permite que isso ocorra na nossa cidade? Infelizmente são nossos vereadores. São nossos vereadores que aprovam uma série de coisas absurdas, Você vê, nós podemos citar aí os 80 milhões que a prefeitura aprovou, e a criação de mais 750 novos cargos com a justificativa do fim do RPA. E mesmo com alguns vereadores querendo mais informações, alguns vereadores querendo saber como que isso ia funcionar, querendo lisura, querendo transparência, isso foi aprovado da mesma forma. De qualquer forma não adianta vereadores fingirem que estão fazendo oposição e na verdade não está, na verdade continuam aprovando tudo que o prefeito quer. Então nós temos aí 80 milhões que a Câmara aprovou, com esses 750 novos cargos, isso sem deixar de lembrar que agora recentemente o prefeito colocou mais um monte de cargos comissionados lá, Então encheu de gente lá,
né, por questões políticas, de negociadas políticas, encheu de cargos comissionados. Tivemos na sessão da Câmara um vereador, inclusive, denunciando, né, serviços gerais ganhando quase R$ 4.000, né, nessas indicações aí, nesses conchavos que a prefeitura faz. Agora, o principal é a gente entender: se o governo atual não está nos satisfazendo, municipal, estadual, federal, nós não vamos insistir no erro, insistir em votar nessas pessoas. Agora, é muito importante para a nossa cidade o que os vereadores fazem. Só para você ter uma noção, eu vou colocar para você ver na tela aí. Os vereadores, eles aprovaram, né, esses 80 milhões com 750 cargos, né? E eu queria que você observasse essas chamadas da imprensa e você vê como os nossos vereadores aprovavam indiscriminadamente as questões do prefeito, né? Você vai ver primeiramente aí a Câmara de Vereadores aprovando um empréstimo de 80 milhões para a prefeitura, com 750 novos cargos, com a ideia do fim do RPA. Você vai ver os vereadores sendo informados, né, que as OS iriam administrar os hospitais, também com ressalvas, com os vereadores dizendo que haveria uma fiscalização. E a gente sabe, a gente que usa o SUS, a gente que usa o serviço público, a saúde pública, a gente vê como piorou. Como que a gente usava, que já não era lá aquelas coisas, mas como a saúde em Volta Redonda acabou e não há fiscalização. Os vereadores que foram a favor, muitos, e são os que hoje em dia também não fiscalizam, e na verdade não fiscalizam nada na cidade, e com isso o prefeito continua os seus desmandos. Aí a Câmara aprovou também 110 milhões para a saúde, para pagar médicos, né? Quer dizer, além de toda a verba que já vem da saúde do governo federal, vem verba para a cidade. Os vereadores ainda assim aprovaram, mesmo conscientes que é uma má gestão, é um dinheiro público mal utilizado, mesmo com alguns vereadores questionando a lisura disso tudo, a honestidade, a Câmara aprova, né? Aprova 110 milhões para a saúde, sendo que durante a pandemia há verbas do governo federal também, agora recente, que vai atender as cidades, que está atendendo as cidades nesse momento, e ainda assim o Samuca manda embora profissionais da saúde que não estariam ligados diretamente ao Covid, mesmo tendo dinheiro para isso, né? Então, mais uma vez, aprovado pela Câmara. Também 110 milhões para a saúde, apesar do orçamento já estar previsto para utilizar o que é necessário para a cidade. Não é muito distante, você vai estar vendo aí também na imagem, né? Samuca querendo acabar com o Uber em Volta Redonda e com a conivência dos vereadores. Aí você ouvia na época, né, as conversas: não, mas isso é necessário, temos que regulamentar. Colocaram normas absurdas justamente para os motoristas de aplicativo não conseguirem cumprir as normas, pedindo coisas inimagináveis. E a ideia inicial dessa gestão e dos vereadores era não permitir que o Uber circulasse em Volta Redonda. Vou dizer para você por que não conseguiram. Porque como a Uber é uma empresa muito forte, conhecida mundialmente, ela conseguiu, através lá de Brasília, né, através do Congresso Nacional, que se aprovasse uma lei permitindo a utilização do Uber. Então, por que o Uber circula em Volta Redonda? Por conta dessa lei que começou lá em Brasília. Ainda assim, os vereadores e a prefeitura tentou amarrar de todo jeito, e tenta ainda, isso ainda voltaremos a esse assunto ainda na cidade, né? Regulamentando. Por quê? Porque tem pessoas envolvidas, né? Pessoas envolvidas diretamente interessadas nesse assunto e que estão lá trabalhando na prefeitura. E há políticos de muito tempo, secretários que têm interesse nisso, né? Então, só conseguimos que a Uber continuasse circulando por causa do Congresso Nacional. Aí os vereadores se viram obrigados, o prefeito também, a votar uma regulamentação. Aí colocaram um monte de coisa lá na regulamentação para não permitir, para diminuir ao máximo as pessoas que vão conseguir dirigir Uber em Volta Redonda. Por hora isso aí está parado, mas a lei continua em vigor. O dia que quiserem, eles vão implementar isso aí. A outra matéria você vai ver aí: Câmara aprova contribuição para iluminação pública em Volta Redonda, com comentários também absurdos dos nossos vereadores, né, que
é previsto, nós nunca pagamos isso, né? É previsto a cobrança dessa taxa, mas não é obrigatório, não teria necessidade da prefeitura fazer, né? Se fala em economia com a tarifa, com a cobrança da taxa de iluminação pública, mas é uma taxa que está sendo paga com os nossos impostos, né? Então, na verdade, nós é que estamos pagando essa taxa já com os nossos impostos, mas ainda assim a Câmara também aprovou, né, a taxa de iluminação pública, justificando que os pobres não iriam pagar, né, mas limitando a uma quantidade de consumo que, na verdade, mesmo famílias que não têm uma renda tão alta assim consomem isso que foi determinado aí, mas aí, mais uma vez, contra a população, nossos vereadores votaram. O que eu quero dizer com isso para você é que a gente fica refém justamente por nós deixarmos vereadores tanto tempo na Câmara dos Vereadores. Nós temos pessoas lá, tem vereador lá que desde quando eu era criança era vereador e está lá até hoje. Essas pessoas não estão a favor da população de Volta Redonda, não estão. Essas pessoas, elas pensam só nos benefícios próprios, nos interesses próprios. Então, chegou o momento, já passou do momento de a gente começar a renovar isso. Não podemos continuar deixando essas mesmas pessoas mandarem. Por quê? Volto a dizer, desde quando o prefeito entrou, a Câmara aprovou uma série de coisas a favor dele. É dinheiro para cá, é dinheiro para lá, cargos, né? Aprovando contratações com desculpa de acabar com o RPA, mas na verdade um monte de pessoas entraram com indicações de vereadores através desses conchavos aí, dessas leis aí. São negociatas que nós não podemos permitir mais, ainda que seja por meio judicial, porque o vereador abaixa a cabeça ou ainda assim vai em plenário dizer que é contra, né? Que quer explicação, que não está entendendo, né? Como já teve vereador que recebeu uma lei para ser votada 2 horas antes da sessão, e justamente parece que é para a pessoa realmente não ter um conhecimento do que está sendo votado. E ainda assim se vota, se aprova, e infelizmente assim está caminhando há décadas a cidade de Volta Redonda. Então a gente vê esse último desmando aí, que é com relação ao salário dos servidores, né? Muito se fala do servidor público, mas aquele servidor concursado, aquele que trabalha, aquele que está ralando pra caramba, entendeu? É aquele que não é beneficiado por nada. Infelizmente, se coloca políticos em conchavos, cabide de emprego e chamam essas pessoas de servidores públicos. Mas essas pessoas não são servidores públicos de verdade. São pessoas colocadas lá por questões políticas, que só vão ser beneficiadas por causa de conchavos políticos, por causa de tretas, de promessas, e que não é verdade, não é realmente o verdadeiro servidor público. O verdadeiro servidor público, né, e o municipal principalmente, que é o nosso assunto agora, é o cara que está lá batalhando, está lutando, ganhando um salário mínimo, e dependendo de alguns trocados de alimentação, de algum auxílio, alguma ajuda ali no contra-cheque, que a qualquer momento o gestor municipal pode fazer como esse cara aí fez, que é simplesmente agora não vou pagar mais, né? Devido à repercussão, vai voltar com vale alimentação. Agora, plano de cargo e salário é direito adquirido, como você simplesmente suspende o negócio? Como que o vale alimentação você só tira? Agora, aumento real também o servidor municipal não tem. O servidor municipal não tem aumento real. Nós ficamos reféns do gestor público, do prefeito, por conta dos vereadores aprovando e apoiando certos tipos de questões, né? Se os nossos vereadores tivessem mais consciência, fossem menos políticos, precisamos de pessoas que sejam menos políticas e tenham mais consciência, para não ficar com aquele blá 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 lá na Câmara, falando aquela conversinha que ninguém aguenta mais ouvir, justificando aprovar esses tipos de leis aí que a gente viu agora. Foi só algumas que eu coloquei, mas tem um monte de coisa aprovado, e você vai ver nada das coisas que são aprovadas beneficia a nossa população. É importante estarmos atentos a isso, né? Para a gente não ficar refém, não ficar com cara de palhaço frente a esses governantes. Volto a dizer, quando troca o prefeito, quando trocarmos dessa outra gestão, quando trocar o prefeito municipal, precisamos de vereadores que fiscalizem de verdade, com honestidade, que chegam junto para que a cidade cresça. Agora você vai continuar deixando essa mesma gente que está lá, que até hoje não contribui em nada para o crescimento da cidade, realmente não vai adiantar a gente ficar nas redes sociais depois reclamando, né? Meu apoio aos servidores municipais,
e infelizmente o sindicato também está mudo, você não ouve o sindicato falar nada, não sei se o sindicato está fechado com a prefeitura, porque a gente não ouve ele falar nada, né? E um sindicato que eu acho que deveria ser mais ativo, e se conseguirmos o objetivo de estar na Câmara Municipal o ano que vem, certamente, se tiver um sindicato ativo, eu seria um que vai estar combatendo junto com o sindicato para parar essa coisa que está acontecendo há muito tempo com os servidores municipais. A gente lutar pela valorização de verdade dele. Se o sindicato não for ativo, a gente vai procurar os meios legais, as formas judiciais, né? Não vou me estender nesse vídeo agora, mas você que é servidor concursado pela CLT, legalmente no edital previa um pagamento para você que as gestões anteriores não pagaram, essa não paga, o sindicato finge que não conhece e nós vamos correr atrás disso aí para você. Com certeza nós vamos correr atrás disso, nem que seja por vias judiciais, certo? A minha mensagem para você é essa. Realmente vai ficar difícil a nossa vida até dezembro, já que temos que aguentar não a pandemia, mas temos que aguentar essa gestão aí desastrosa até o final do ano, que acabou com saúde e só fez sei lá o que com todo o dinheiro nosso, né? Mas que a gente consiga principalmente ter essa visão, que precisamos mudar sim. Não deu certo, vamos continuar tentando essa renovação, né? Um dia vai dar certo. Não podemos nos enganar e continuar ao que sempre fazemos, votando sempre nas mesmas pessoas, né? Para mudar, para um dia dar certo, precisamos dessa mudança mesmo. Não deu certo, troca, troca e troca. Infelizmente esse aí nos enganou feio. Mas não podemos deixar os vereadores continuarem também 20, 30, 40 anos numa Câmara Municipal e continuando agindo da mesma forma, não em prol da população. Isso é muito importante para nós, tá certo? Meu apoio a todos os servidores municipais e certamente vamos estar juntos brigando e brigando de verdade por vocês, tá certo? Valeu, muito obrigado, boa semana a todos.